Crônicas 5, quando Salomão vai inaugurar o templo do Senhor com grande culto, e como tudo que eles fizeram preparou o culto para a presença da nuvem de glória do Senhor. Vamos estudar esse texto, 2 Crônicas 5. Ontem eu estava num evento, numa igreja, e o pastor Júlio César, convidado conferencista, falou uma palavra muito interessante. Diz assim, olha, Deus reage às nossas ações. Enquanto esperamos o que Deus vai fazer no culto, na verdade Deus está esperando no culto o que nós vamos fazer naquele culto para Ele reagir a nós. Eu achei essa palavra muito importante. Por quê? Porque depende de como nós chegamos no culto. Depende de como toda a assembleia chega no culto para Deus se manifestar ao nível 1, ao nível 10, ao nível 100, naquele culto, conforme a reação, conforme a ação das pessoas que estão ali naquele ambiente. Então eu quero ler com você o texto de 2 Crônicas, capítulo 5, verso 1. Vamos lá. Deste modo se concluiu toda a obra que Salomão fez para a casa de Yahvé, o templo do Senhor. E Salomão mandou trazer tudo quanto seu pai Davi havia consagrado, isto é, todos os objetos de ouro, prata e todos os utensílios sagrados, e depositou-os no tesouro do templo de Deus. Depois que todas as autoridades de Israel chegaram, os levitas transportaram a arca com as 2 tábuas da aliança. Conduziram juntamente com toda a tenda do encontro e seus utensílios sagrados, e foram os sacerdotes levitas que levaram tudo. O rei Salomão, 2 Crônicas 5:6. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel que se havia congregado a ele perante a arca, sacrificaram tantas ovelhas e bois que nem era possível contar. Aqui então nós vemos o poder da oferta pessoal, como Salomão preparou todo o culto com ofertas e consagração para que Deus viesse àquele lugar, para agradar a Deus, para adorar a Deus. A primeira oferta pessoal que nós vemos, o sacrifício de oração, foram os bens. Todo o ouro que Davi ajuntou no palácio, que Salomão podia ter pego para ele, Davi podia ter pego, não, juntou para o Senhor. Muito ouro, muita prata, muitos utensílios foram separados para esta oferta da casa do Senhor. Depois nós vemos a tábua da aliança, né, que veio dentro da arca de ouro, com os querubins, que fica embaixo dos querubins. Então, toda essa glória ali, do poder da aliança que Deus tinha com Davi, a aliança que Deus tinha com Israel, com Salomão, ali estava a presença da palavra de Deus. As tábuas da lei que Moisés escreveu estavam ali, na presença da oferta. Então, veio o ouro, veio a palavra, veio a aliança que estava ali representada, ok? Depois você vê que eles sacrificaram tantas ovelhas e bois que nem era possível contar. Então você vê que veio o sacrifício de oração, sacrifício de busca, sacrifício de cansar mesmo, trabalhar muito, sacrifício de se entregar na obra, sacrifício de você sacrificar tantos bens financeiros como aqui, olha, tantas ovelhas e bois que nem era possível contar. Então as pessoas ofertaram além de suas posses. Tudo isso veio preparar o quê? Uma grande oferta de recursos financeiros para o templo. O templo estava pronto, tinha tudo ali. Mas aí entre o ouro, entre a prata, entre os sacrifícios de vida, de adoração, entre o sacrifício da aliança, da palavra da lei ali na arca da aliança, queridos, eles vieram com os seus bens, com a sua adoração, vieram por inteiro. Vieram, mas não de mãos vazias, ok? Verso 11 diz, ora, quando os sacerdotes saíram do lugar santo, e de fato todos haviam se consagrado, não importando a divisão ou a classe de seus grupos. Então tinha sacerdotes que se apresentavam ali diante da arca. Tinha sacerdotes que se apresentavam ali no templo. Tinha sacerdotes que só carregavam, né, os levitas que só carregavam materiais. E aqui fala que sem importar qual era o serviço de cada um, todos se consagraram ao Senhor. Então vem a oferta e sacrifício que nós fazemos na obediência à palavra, na busca de consagração, na busca de santidade, de orações na madrugada, tempos de jejum, queridos. Essa é uma oferta poderosa. Obediência, oração na madrugada, jejum, tudo isso é uma oferta poderosa, maravilhosa, que nós trazemos ao templo no domingo. O domingo é apenas o quê? Domingo é uma recepção de adoração, onde Deus reage a todas as ações que nós fizemos durante a semana. Esta é realmente o culto, a oferta especial. Então foi com os bens, eles foram com o trabalho assim esforçado, foram com a entrega, e foram agora com a oferta pessoal da obediência
obediência. Todos os sacerdotes se consagraram, não importando qual seria o serviço deles. Todos se consagraram, se santificaram, se purificaram, oraram na madrugada, jejuaram, enfim. Todos vieram preparados, Aí o verso 12 fala: os levitas músicos e cantores, todos eles, isto é, Asaf, Emã, Jedutum e os filhos e parentes dele, vestidos de linho fino, com símbolos, com alaúdes, com harpas, também estavam em pé ao lado oriental do altar, e juntamente com eles 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Aí vem os instrumentistas, os adoradores que cantavam e tocavam, e eles vêm vestidos de linho finíssimo. Sabe o que me fala sobre linho finíssimo? Me fala de reverência, de você saber quem você está honrando no templo, que roupa vestir para quem você está honrando no templo, qual o temor que deve vir acompanhado de quem você está honrando no templo, o amor, o respeito que se deve a Deus, a honra que se deve a Deus. Eu imagino que se você for em alguma audiência com o rei, com o governador, com o presidente, você vai muito bem vestido, você vai muito temeroso, você vai tomar cuidado com os teus gestos, vai tomar cuidado com o que você fala. E assim esse povo foi de Deus com esse temor, vestido de linho finíssimo. A oferta do temor, da reverência, da honra que nós damos a um rei. Tá? Deus é um pai de amor, isso é maravilhoso, mas Deus é um rei, revestido de majestade, de santidade, de grandeza, de supremacia, soberania. Temos que entrar com reverência, com temor, temos que entrar temendo a presença dele, pela grandeza que ele ocupa. Como Isaías, quando teve uma visão clara de Deus, ali em Isaías 6, e falou: ai, eu vou morrer aqui, porque eu sou de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de lábios impuros, e meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. Por quê? Ele viu a grandeza, a santidade do rei que estava no trono. Então, queridos e queridas, nós precisamos entrar com oferendas de honra, com ofertas de temor diante de Deus. Aí o texto continua assim: os que entoavam as trombetas e os cantores louvaram e agradeceram a Yahvé a uma só voz. Louvaram e agradeceram a uma só voz. Ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos, ergueram suas vozes em uníssono ao Senhor e cantaram: porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Essa palavra, a uma só voz, é tremendo também. Que diferença faz quando uma liderança de pastores vai para um culto em uma unidade de uma só voz? Quando líderes de ministérios vão para o culto em uma unidade de uma só voz? Quando a membresia vai para o culto em unidade de uma só voz, sem facção, sem divisão, sem maledicência, sem crítica, sem perseguição, sem espíritos enviados da parte de Jezabel para derrubar profetas. Enfim, como é maravilhoso quando uma igreja vai toda preparada a uma só voz, em unidade, sem facção, divisão. A palavra diz: toda casa dividida não subsistirá. E Deus não aceita esta oferta de uma igreja que está com pastores em briga, casamentos em briga, membresia em briga. A uma só voz. Precisamos unir o corpo de Cristo em uma unidade perfeita para adorar a Deus. E Deus vai reagir a esta unidade, a esta adoração em uma só voz. Continuando diz: em seguida, toda a casa se encheu da nuvem de glória de Yahvé, de tal maneira que os sacerdotes não conseguiam permanecer em pé para dar sequência ao serviço religioso, porquanto a glória do Senhor tomou todo o tempo de Deus. E aqui eu achei muito linda essa parte aqui: os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. Gente, eu achei muito bacana, porque eu tive essa experiência recentemente. Eu fui numa conferência dos filhos do pastor Joel Engo, que é profeta, que é apóstolo maravilhoso, abençoado por Deus, seus filhos cheios de unção. E havia uma nuvem de glória tão grande naquele lugar que eu caí 2 vezes, mas graças a Deus, Deus teve misericórdia de mim, porque quando eu ia ali para orar, logo no primeiro momento, a primeira música, começou a orar, eu fui na frente, queridos, eu fui desfalecendo as minhas pernas e fui caindo de lado devagarzinho assim, eu caí de lado, fiquei no chão sem força para levantar. Dali a pouco, no meio do culto, de novo, onde eu estava ali, eu fui para frente de novo, eu caí mole, sem conseguir levantar. Depois teve os 3 momentos que alguém jogava uma coisa para mim assim, eu jogava uma unção e eu caía de joelho. Gente, foi tão
tremenda aquela experiência. A nuvem de glória ainda está presente, ela ainda faz isso. Basta você ir com a tua ação de santidade, de presença. Uma igreja que está em santidade, uma igreja que está em unidade, uma igreja que está ofertando bois sem conta, seus bens sem conta, uma igreja que está sustentando missionários, ajudando pobres, uma igreja que distribui e não retém. É uma igreja unida em uma só voz. É uma igreja que vem com tudo para adoração. E então Deus reage a essa ação de oferta poderosa, Deus reage a essa adoração, Deus reage a esse sacrifício de honra. É tremendo quando Deus faz essas coisas em nossas vidas, querido. Verso 3 diz: a casa se encheu da nuvem de glória de Yahvé, de tal maneira que os sacerdotes não conseguiam permanecer em pé para dar sequência ao serviço religioso, porquanto a glória do Senhor tomou o templo de Deus. Então, até agora, eles estavam fazendo coisas para Deus. Eles estavam ofertando, doando de si mesmos, doando de serviço, doando de adoração, de honra, de roupas novas, finíssimas. Até agora, eles estavam oferecendo. E aí, então, Deus oferece nuvem de glória. E é como se parasse o culto. Não deu mais para os sacerdotes cantar. Não deu mais para ofertar. Não deu mais para tocar trombeta, não deu para fazer mais nada. Porque agora era Deus reagindo ao que eles tinham feito. Deus reagindo aos anos de fidelidade de Davi, ao sonho de Davi de construir o templo. Deus reagindo a todas as ofertas que Davi acumulou para o templo. Deus reagindo a todas as ofertas que o povo trouxe durante a construção do templo. Deus reagindo a todas as ofertas que Salomão doou para o templo. Queridos, o poder da oferta. O poder da honra que se dá a Deus. Então eu quero concluir dizendo que Deus vai reagir ao seu culto conforme o que você trouxer para Ele. Às vezes nós vamos para o culto e nós estamos até frustrados. Eu não consegui sentir o que Deus queria, o que eu gostaria de sentir. Eu não recebi a paz, a oração que eu fui lá buscar, não recebi a bênção que eu fui buscar. A questão é, qual foi a ação que você levou para o culto? Qual foi o tempo de oração que você levou para o culto? Qual o tempo de jejum que você levou para o culto? Qual o tempo de leitura da palavra durante a semana que você levou para o culto? Qual o tempo de honra, de temor? Essa oferta de honra é muito importante. A oferta de honra, de temor a Deus que você levou para o culto. O que você levou para o culto para que Deus pudesse reagir sobre a sua vida neste culto e fazer você voltar transbordante de nuvem de glória, de ações do céu liberada, ações de prosperidade, ações de cura, ações de libertação. Isso é muito importante, sabe por quê? Muitas vezes nós vamos lá para pedir para Deus abençoar um negócio financeiro, liberar alguma área financeira das nossas vidas. Nós vamos lá, Senhor, libera essa área financeira. E muitas vezes nós fazemos isso, mas queridos, Deus vai abençoar a sua vida financeira como reação à tua ação na fidelidade dos dízimos. Deus vai abençoar a sua vida financeira como reação às múltiplas ofertas que você faz na vida de missionários, de organizações sociais, da sua igreja, aos pobres, aos que estão precisando ao teu redor. Deus, na tua vida financeira, vai reagir conforme as tuas ações. Queridos, a lei é primeiro se planta, para depois colher. Tem muitas pessoas buscando colheita na igreja que nunca plantou e nunca vai colher. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Isso também colherá. Deus reage às tuas ações. As promessas vêm depois da tua obediência às condições da promessa. E termino aqui dizendo isso. Deus vai reagir ao culto de uma igreja conforme o que a assembleia reunida está levando para ele. Às vezes você chega até cheio do Espírito Santo, mas você chega numa igreja que está em divisão, que está em briga, dissensão, e Deus não se manifesta e fica frustrado. E a culpa não é sua. Deus está reagindo ao tipo de culto que aquela assembleia está levando. Muitas vezes o problema não é você, mas é o lugar onde você está. Então, muitas vezes, ore ao Senhor Deus sobre isso, né? Se você deve ficar neste lugar, ou se Deus quer transplantar você, né?
mudar você de endereço para um lugar que esteja todo mundo honrando, adorando, se doando, obedecendo, temendo como você faz, andando em unidade, uma só fé, um só rebanho, um só pastor. E eu gosto muito desse texto, sabe por quê? Porque eu não gosto de falar a placa da minha igreja. Tanto é que você viu que no começo eu não falei a que igreja que eu sou membro, né? Eu sou membro de uma igreja, eu frequento várias igrejas, onde tiver banquete eu vou. Por quê? Porque eu sou do reino, né? Se você é do reino, você come nas mesas de banquete onde são colocadas no reino. Tem vários pontos de banquete que você pode comer e é a palavra que eu te dou. Onde os banquetes vêm do céu, não é evento, não é coisa que está bombando, não. Onde você vê que tem banquete, que tem comida fresca do céu, pão, maná, o pão nosso de cada dia que nos dá hoje, o maná que desce do céu, o pão da vida, as águas dos ribeiros que correm no nosso interior. Onde tiver mesa preparada assim, não deixa de ir, não deixa de comer, é o que eu faço aqui em Curitiba. Eu vou para a mesa e eu como. Procuro mesa que me serve comida, assim como também eu tô aqui servindo o tempo todo, né? Eu quero servir banquetes para você, mas também eu quero receber banquete de Deus na minha vida, e eu vou mesmo. A Curitiba é uma chance única que Deus está dando para mim, e eu vou nas igrejas que Deus tem me mostrado que é banquete fresco e banquete puro para ser ministrado. Eu quero encerrar agora falando isso, né? Nós queremos a glória de Deus, a nuvem de glória, mas nós temos que pagar o preço. Nós queremos a ação de Deus em nossas vidas, mas o que Deus vai dar é uma reação às ações da sua vida e obediência e temor a Ele. Em primeiro lugar, oferta pessoal. Oferta pessoal é sacrifícios de adoração, através de dinheiro, de bens, através de intercessão, através de jejum, de clamor por pessoas, através de trabalho suado no reino. Isso é oferta que Deus vai reagir. Uma vida de obediência, de santidade, de oração na madrugada e jejum é uma oferta que Deus vai reagir. Reverência, temor, respeito, honra que damos ao entrar no templo é uma atitude, é um comportamento, é uma postura de coração, de alma que Deus vai reagir. Unidade do corpo, ajuntamento em uma igreja assembleia totalmente unida, sem divisão, em uma só fé, um só espírito, em adoração e amor ardente a Deus, em louvor, gratidão, adoração, é uma oferta que Deus vai reagir. Queremos a glória, mas temos que pagar o preço. Então, planeje na tua semana quais são as ações que você fará para quando chegar domingo no seu culto, ou terça, ou quarta, ou quinta, em algum ajuntamento, Deus reagir às ações que você praticou em toda a tua semana. Queridos, Deus abençoe você. Eu vou orar agora pela sua vida e por esta bênção que Deus quer derramar sobre a sua história. Em nome de Jesus. Pai, agora eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha sobre esta pessoa que ouviu esta mensagem. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor coloque nesta pessoa um coração aberto para a oferta. Senhor, ela só vai conseguir prosperar na ação de Deus quando ela tiver ações de doações grandes, de todo o coração. Deus ama o que dá com alegria. Pai, desperta essa pessoa para a generosidade, para doar e ofertar com liberalidade. E então ela vai poder experimentar a reação das provisões do Senhor dos altos céus. Pai, também dá a ela um coração, Senhor, obediente à palavra, um coração que carrega, Senhor, a arca e as tábuas da aliança na arca, um coração, Senhor, que busca Deus em jejuns, sacrifícios de vigília, de jejuns, de oração, de clamor pelas nações, clamor pelos necessitados, clamor pelos missionários, clamor pelos perdidos sem Jesus. Pai, que essa pessoa ofereça, Senhor, clamor, oração, intercessão por todos os santos. Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor use essa pessoa, Senhor, poderosamente na sua obra, para que o Senhor possa reagir à ação que ela está fazendo no reino de Deus. Pai, eu te peço em nome de Jesus que haja honra, respeito, temor no coração dessa pessoa, uma postura de temor a Deus em tudo que faz, em tudo que adora, ao chegar na igreja, ao que veste, ao que fala, até no que come, que haja respeito com o tempo do Espírito Santo que é o nosso corpo. Pai, faz isso em nome de Jesus. Honra isso em nome de Jesus. Pai, eu te peço, vem com a tua glória, Senhor. Vem com a tua glória, com a tua nuvem de glória sobre esta vida, fazendo reação a
todas as ações que ela tem te entregue, Senhor, aquilo que ela tem falhado, Senhor, que esta palavra confronte, que esta palavra seja um divisor de águas no tempo que ela não tinha ação e Deus não tinha reação. E a partir de agora é um tempo que ela vai ter ações e Deus vai ter múltiplas reações de bênção, de prosperidade na vida dela. Pai, eu te peço isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, vem sobre esta vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, amém. E antes de encerrar, eu quero dizer o que Deus colocou no meu coração para dizer para você. Deus não tem filhos e filhas prediletos, mas Deus tem pessoas obedientes, filhos muito próximos do coração deles através da obediência, da intimidade. Pessoas que conseguem entrar no coração de Deus e sacar todas as promessas que estão na palavra para elas. Não é porque é predileto, é porque é obediente. E o obediente, Deus derrama as promessas da sua palavra. Ele não pode reter, porque Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Se ele prometeu, é certo que fará. Tudo que você faz em obediência é uma promessa. A promessa virá, porque você é filho obediente. Não é predileto, mas é obediente, tem mais intimidade, chegou mais perto, está na sala do trono e conseguiu encontrar o seu lugar no coração íntimo de Deus. Deus abençoe você. Até domingo que vem estaremos aqui com mais uma palavra ao seu coração.